Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir o impacto da pandemia para as organizações multilaterais, em particular para a Organização Mundial da Saúde. A gente está vivendo nos últimos anos uma crise do multilateralismo que abarca várias instituições, mas particularmente a OMS, agora na pandemia. Inclusive, esse foi o tema da nossa prova de seleção do mestrado, agora em 2020. Então, até eu vou passar para vocês um pouco do que foi o debate também com os alunos, né, com os candidatos. Foi um mestrado muito bom, a gente teve um número ótimo de bons candidatos, de boas pessoas querendo estudar na pós-graduação, e as dissertações estavam muito bem feitas, né? Acho que as pessoas responderam muito bem a esse desafio de pensar o momento atual, né, das relações internacionais. Então, bom, as instituições internacionais que nós temos no mundo hoje em dia, sobretudo aquelas do sistema ONU ou da União Europeia, em grande medida refletem os valores da ordem liberal construída após 1945. Os valores daquela ordem global construídas após a Segunda Guerra Mundial. Então, são instituições que estão baseadas numa certa ideia de abertura de comércio, de incentivo a um mundo de economias mais abertas, mais integradas. E, embora elas não sejam necessariamente instituições democráticas, elas não exigem que os seus Estados-membros sejam democracias, mas elas estão organizadas de acordo com certos princípios democráticos, né? Como a representação, elas funcionam numa lógica que é basicamente uma lógica parlamentar, né? E todos esses fatores, todas essas características estão em crise nos últimos anos. Todos esses fatores estão sendo contestados por uma série de movimentos nacionalistas, alguns deles movimentos nacionalistas de direita, outros deles movimentos nacionalistas de esquerda, mas todos eles movimentos que convergem para essa crítica de um liberalismo pró-globalização, como é esse que a gente tem no mundo desde 45, mas acho que em particular dos anos 90 em diante, né? Depois que houve a queda da União Soviética, do Bloco Soviético na Europa Oriental, quando houve ali um fortalecimento muito grande das ideias liberais mundo afora, e o que a gente está vendo agora é uma reação contra isso. E esses nacionalismos anti-globalização vão se expressar de várias maneiras, mas eles têm em comum essa crítica muito forte feita a essas organizações internacionais. Críticas à ONU, críticas à Organização Mundial do Comércio, à Organização do Tratado do Atlântico Norte e agora, na pandemia, também à Organização Mundial de Saúde. Então, eu botei no slide para ilustrar isso um tweet do Trump esculhambando, né, a Organização Mundial da Saúde, né, dentro de todo esse processo que levou o seu governo a retirar os Estados Unidos da OMS. E por que isso? Por que todos esses governos, por que todos esses líderes políticos são contra essas organizações? Bom, primeiro, todos eles veem nessas organizações um instrumento de difusão do que eles chamam de globalismo. Um instrumento da perda de soberania por parte dos governos nacionais, de que elas representam ali uma capitulação dos governos, eles estão abrindo mão de soberania, estão abrindo mão de poder decisório em troca de aceitar a participação nessas organizações, em troca de aceitar a agenda que essas organizações procuram implementar. Isso tem sido mais forte na área econômica. Questões ligadas, por exemplo, a negociações comerciais, mas isso apareceu também na agenda de segurança militar. O Trump foi muito crítico nos 4 anos do seu governo à aliança militar da OTAN, dizendo que os Estados Unidos pagavam um preço desproporcional para manter essa aliança funcionando e que os demais países, os europeus, deviam arcar com um fardo maior. Isso está presente também na ONU, né? Se a gente olhar, por exemplo, o governo brasileiro, o governo tem uma crítica muito forte ao sistema ONU e que tem sido basicamente a de rejeitar toda uma agenda da ONU para direitos humanos, para políticas públicas, que, em grande medida, o Brasil vinha acatando desde a redemocratização
então, do governo brasileiro dizer que a ONU representa esse globalismo exacerbado, essa visão de uma elite global cosmopolita, que iria contra os interesses nacionais brasileiros e contra a cultura brasileira mais profunda, mais autêntica. E que, em grande medida, é o discurso também que a gente tem hoje nos Estados Unidos, ou que a gente tem em outros países, onde esses movimentos anti-globalização também se tornaram muito fortes. Agora, a Organização Mundial da Saúde, ela foi, durante muito tempo, eu diria que até agora, na pandemia, uma espécie de patinho feio dentro do nosso debate sobre relações internacionais. A gente não fala muito de OMS, né? Não sei se em algum outro curso vocês debateram a OMS, se entrou, por exemplo, na matéria de organizações internacionais, mas eu diria que a chance maior é vocês terem feito toda a graduação em RI sem ter discutido a OMS, porque realmente ela não entrava muito nas nossas agendas. Mesmo quando a gente falava de saúde nas relações internacionais, a gente falava muito mais da OMC, do papel dos acordos da OMC que flexibilizam propriedade intelectual no caso de emergências de saúde pública, né? Você poder quebrar a patente para fabricar uma vacina, um medicamento, coisas do gênero, do que propriamente na OMS. Então, na aula de hoje, a gente vai contar um pouquinho da história da OMS, afinal, o que ela faz, né? Para que ela serve, e qual é o papel dela na pandemia, e por que ela está provocando tantas disputas. A OMS foi criada em 1948, então ela é exatamente parte desse momento do pós-Segunda Guerra Mundial de criação de várias organizações internacionais. Mas as raízes dela são mais antigas e são mais profundas. A gente pode encontrar os precursores da OMS nas conferências sanitárias do século XIX. Grandes encontros de médicos, de sanitaristas, de cientistas, para discutir problemas de saúde pública que atravessavam as fronteiras, como, por exemplo, as epidemias de cólera. A gente viu nas aulas iniciais de como o cólera era algo que estava muito ligado na colonização europeia da Índia, né? Uma doença originária da Índia que foi se espalhando pelo mundo nesse circuito do colonialismo, das grandes navegações, e que chegou até aqui às Américas. Né? Muitas epidemias de cólera nos Estados Unidos, no Brasil. Então, essas grandes conferências sanitárias do século XIX já eram um primeiro esforço de tentar fazer alguma coisa, uma concertação global para combater esse tipo de doença. Como a gente está vendo agora na pandemia, né? Quando realmente a gente tem uma doença infecto-contagiosa que sai de controle, ela vira um risco de saúde global. Então, no limite, numa situação como essa que nós estamos vivendo agora no Brasil, a pandemia está tão grave por aqui que ela está levando ao surgimento de novas variantes do coronavírus, que são mais contagiosas, que são mais difíceis de combater. E isso é um risco de saúde global, porque essas variantes podem se espalhar pelo mundo e criar muitos problemas, inclusive para países que têm a pandemia já um tanto sob controle. Então, essa ideia de você ter uma concertação global para combater doenças infecto-contagiosas vem do século XIX. E depois do início do século XX, a gente teve a Liga das Nações, que acho que vocês conhecem, sobretudo pelos debates sobre guerra e paz. Quem fez as matérias que eu dei sobre refugiados, né? A gente entrou também nesse debate no papel da Liga das Nações para temas de refúgio, mas ela está muito presente também numa discussão sobre saúde pública. A Liga teve vários especialistas, vários médicos, vários cientistas, enfim, iam a países em desenvolvimento e faziam esse trabalho de pesquisa, de análise. Então, ela também foi uma organização importante, né, como uma precursora da OMS. E os próprios desafios da Segunda Guerra Mundial, né, as próprias necessidades também de se combater doenças naquele ambiente da guerra, de uma população muito enfraquecida na sua imunidade, pelas dificuldades da alimentação, pelas dificuldades de obter medicamentos. Né? E tudo isso vai culminar em 48 com a criação da Organização Mundial da Saúde. E ela é uma organização onde o grande protagonismo, onde o papel principal não vem dos ministérios das relações exteriores, não vem dos diplomatas, vem dos ministérios da saúde de cada país que é membro e vem dos especialistas, dos técnicos que trabalham para essas organizações, para os médicos, para os cientistas, para as pessoas que, de alguma maneira, estão relacionadas nesse esforço
de se combater a doença, de se promover a saúde mundo afora. E o que faz a OMS? Qual é o papel dela em todo esse processo? Bom, primeiro, ela estabelece algumas normas globais de saúde, o que pode e não pode ser feito em termos de saúde pública, quais são os consensos internacionais regulando essas várias práticas. Ela identifica e difunde as melhores práticas de cada país, onde é que cada país está acertando, onde é que cada país está errando no combate a uma certa doença ou na implementação de uma política de saúde pública. Então, e a partir daí a OMS vai difundir aquilo que estiver dando certo, aquilo que estiver se consolidando como uma referência. Ela vai levar isso para outros países, mundo afora. É um trabalho que outras organizações também fazem. O Banco Mundial também faz muito isso, com política pública para o desenvolvimento, com política social. A OCDE também faz muito isso. Uma das principais funções da OCDE é esse trabalho, né, de pesquisar a política pública, de ver o que está funcionando. A OMS recolhe informações, é também um repositório de dados, de informações sobre saúde, e ela tem um papel importantíssimo no combate a epidemias. Então, é muita coisa. O que ela faz não é algo trivial. Ela está profundamente ligada com toda uma série de grandes preocupações de saúde. E reparem que esse não é por acaso também que ela é criada em 48, né? Isso não é só o momento em que a gente tem essa criação de várias organizações internacionais, de uma ordem global mais multilateral. Esse é também um momento em que, em vários países, mas sobretudo nos países desenvolvidos, a gente vai vivenciar a criação de grandes sistemas públicos de saúde. O momento do pós-Segunda Guerra Mundial é o momento em que esses sistemas são criados no contexto de desenvolvimento de um estado de bem-estar social na Europa, no Canadá e, em muito menor grau, nos Estados Unidos e na América Latina. Na América Latina, nessa mesma época, o que a gente vai ter em países como o Brasil é a expansão de um sistema de saúde pública muito vinculado ao trabalho no setor formal da economia. Então, você era, por exemplo, um operário no Brasil, você seria atendido num hospital ligado ao sindicato dos metalúrgicos, né? Parte de um sistema público, de dinheiro público, etc. E no caso brasileiro, é só depois da redemocratização, nos anos 80, que a gente vai ter, de fato, o esforço de criação de um sistema público que vale para todo mundo. Que vale para o trabalhador formal, que vale para o trabalhador informal, que vale para quem não está empregado, né, que abarca a população brasileira como um todo, e mesmo os estrangeiros que vivem aqui. Todo mundo tem direito a usar o SUS. Agora, a OMS, embora faça tudo isso, tem uma série de coisas que ela não pode fazer. E o mais importante é que ela não pode impor sanções aos seus países membros. Ela não é a Organização Mundial do Comércio. A OMC, se você não cumpriu ali uma certa norma, você pode sofrer uma retaliação comercial, você pode perder acesso a mercados. A OMS não tem esse poder. É muito mais uma questão de cooperação voluntária, na medida em que os países entendem que é do seu próprio interesse colaborar para o combate a uma epidemia ou aprender com as experiências bem-sucedidas em outros países. Então, por que a OMS é uma organização tão polêmica atualmente, né? Por que ela entrou no radar desses novos movimentos anti-globalização? Vamos chegar lá. A gente tem uma importância muito grande do Brasil nessa história da OMS, em particular por conta de um médico brasileiro chamado Marcolino Candal, que foi o diretor da OMS, ele comandou a organização durante 20 anos, de 53 até 73. Então, foi basicamente o cara que montou a Organização Mundial da Saúde como ela existe hoje. E não foi o único brasileiro a ter um papel importante nela. O Brasil foi muito importante na criação da OMS, nos seus anos iniciais, porque isso também estava dialogando com uma série de experiências no próprio Brasil, uma série de debates sobre saúde pública no próprio país, em especial o surgimento do movimento sanitarista na primeira metade do século XX no Brasil, que até hoje é um marco muito importante da medicina brasileira. É uma preocupação de você juntar
não só a prática médica, né, num hospital, numa clínica, mas ter uma preocupação de política pública, ter uma preocupação social mais ampla. Na nossa própria universidade, na UERJ, a gente tem um instituto de medicina social. Praticamente os nossos vizinhos, eles estão ali no 7º andar, que foi e é muito importante no movimento sanitarista brasileiro. E é muito legal conversar com os colegas de lá, né? A gente é parceiro, né, nessa agenda de refugiados, porque eles têm uma visão fantástica da saúde pública, da medicina, né? Exatamente de você pensar esse contexto social mais amplo e não só o atendimento ali individual, numa enfermaria, numa clínica, no que for, né? Então, o nosso instituto da UERJ foi também uma peça importante na criação do SUS, a partir de uma série de debates ali dos anos 70 em diante. E também a universidade brasileira como um todo, né, a medicina brasileira como um todo, no século XX, teve esse desdobramento importante na OMS, no sistema interamericano. O Brasil tem uma tradição médica muito forte, desde o século XIX. E o que eu dizia para vocês em outras aulas, e a gente vai ver com mais profundidade mais para o fim do curso, talvez o caráter mais trágico da pandemia no Brasil atual é porque ele destoa muito de como foi a resposta brasileira a outras epidemias do passado. Não tanto da gripe espanhola, na gripe espanhola esse sistema brasileiro ainda era muito frágil, muito embrionário, mas, por exemplo, o Brasil respondeu à epidemia de AIDS de uma maneira muito melhor, muito mais dinâmica, inovadora, criativa, do que tem sido agora, esse momento da pandemia do coronavírus. Então, assim, alguma coisa ali mudou no nosso país e, infelizmente, não foi para melhor. E nessas décadas, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a OMS teve algumas realizações notáveis. E a mais importante dela foi exatamente uma série de grandes campanhas globais de vacinação que levaram, por exemplo, à erradicação da varíola ou à erradicação da polio, que foram doenças terríveis, terríveis durante séculos, né? A varíola, por exemplo, foi inclusive está na origem da primeira campanha global de vacinação, lá no final do século XVIII. A primeira vacina foi feita para se combater a varíola. E a polio também, que foi todo um flagelo para gerações e gerações de pessoas, e que ao longo dos últimos 50, 60 anos foram erradicadas. Isso é uma conquista civilizatória impressionante. E é um dos grandes símbolos, né, desses avanços da medicina, das ciências, nas últimas décadas. Como eu dizia para vocês no início dessa aula, né, que a gente aprendeu sobre vírus, sobre doenças infecto-contagiosas nesses 100 anos, desde a gripe espanhola, é um negócio impressionante. O que a gente aprendeu sobre o sistema imunológico desde a AIDS é inacreditável também. E agora também, né? Quer dizer, a pandemia do coronavírus está levando a uma série de avanços científicos, sobretudo as vacinas baseadas no RNA, que vão ter várias aplicações para o combate à malária, para o combate ao câncer. Então, assim, a ciência e a medicina avançaram muito. O problema é que não necessariamente as sociedades conseguiram caminhar no mesmo ritmo, e, sobretudo, quando a gente tem movimentos sociais e políticos anti-ciência, muito hostis a essa lógica do especialista, a essa lógica do conhecimento especializado, e quando essas campanhas são defendidas também por líderes sociais e políticos, né? Por um presidente, por um governador, por um líder religioso, a gente está em uma situação muito difícil. É muito complicado pedir às pessoas para mudarem radicalmente os seus hábitos por uma ameaça invisível, por alguma coisa que elas não podem ver. Eu comentava hoje em outras turmas, né? Eu estou olhando agora para fora aqui da minha janela e está um dia lindo hoje. Está um céu azul, ensolarado. Se eu não tenho um conhecimento de ciência para saber que tem uma pandemia acontecendo, eu vou achar que está tudo bem. Eu vou querer sair na rua sem máscara, respirar profundamente, tudo que eu não posso fazer nesse momento, né? Assim, ai, que dia lindo, deixa eu respirar aqui e tal. E óbvio que isso seria terrível, né? Mas não tem nada visível que aponte para isso. E, claro, eu preciso confiar nas pessoas que estão me mandando ficar em casa. Eu preciso confiar nas pessoas que estão dizendo que eu não posso fazer um monte de coisas que eu faço no meu dia a dia. Isso é muito complicado, isso tem um peso muito grande.
como vocês já mencionaram também em outros momentos, né, tem um problema de comunicação aí. Muitas vezes o nosso discurso dos acadêmicos, dos intelectuais, ele é um discurso tão rebuscado, tão cheio de palavras complicadas, que não funciona, não chega nas pessoas comuns, muitas vezes não vai chegar com as pessoas da nossa própria família. Eu garanto que todos nós aqui temos pessoas da nossa família, pais, tios, avós, o que seja, que são pessoas que não puderam estudar, que não tiveram oportunidades, que se sentem muito confusas e muito perdidas com o que está acontecendo agora. Então, muitas vezes, elas não vão confiar no infográfico que apareceu no Jornal Nacional, elas vão confiar na mensagem de WhatsApp que chegou do pastor na igreja ou do amigo íntimo que está mandando para elas um meme qualquer. Essa lógica tem um peso político muito grande. E daí também a importância de uma pesquisa como a Luísa está fazendo no doutorado, né, que é estudar o quanto essas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, em outras redes sociais, influem numa eleição. A gente não está mais naquele mundo em que o que decidia a eleição era a propaganda na televisão, era o horário eleitoral gratuito. Não, agora é o que você recebe pelo celular, são essas redes mais difusas, mais fragmentadas. E é claro que elas têm um impacto muito grande também no modo como as pessoas estão respondendo a uma doença qualquer, uma pandemia. Inclusive porque, com muita frequência, esses memes nos passam uma mensagem consoladora. Eles estão nos oferecendo a proposta de uma solução mágica para esses problemas. Né? E que o Alessandro está dizendo assim, mas isso é assustador, porque essa mesma geração nos alertou sobre os perigos da internet. Né? É verdade, né? Aquilo que a mãe de vocês dizia, olha, cuidado com o que vocês veem na internet, não sei o quê. E agora eles estão aí, é verdade. Né? É uma geração, eu diria que sobretudo uma geração mais velha, né, que se deixou influenciar muito pela internet. Mas isso também não veio por acaso, né? Isso veio numa conjuntura política de muita polarização, de um aumento dos radicalismos, de uma perda de confiança na imprensa, nas instituições científicas. Isso no mundo inteiro, gente. Eu não estou falando só da realidade do Brasil. Um país como a França, que é um país desenvolvido, rico, com ótimas escolas, tem um movimento anti-vacina fortíssimo na França. Muito, muito complicado politicamente para o próprio presidente francês lidar com isso. Então, não é uma coisa só nossa. Na verdade, assim, o que eu estou vendo no Brasil é que, inclusive, as pessoas estão querendo se vacinar. Né? O apoio às vacinas continua bastante alto aqui no Brasil, apesar da gente ter um discurso anti-ciência em vários outros aspectos da pandemia. E, claro, assim, esse discurso é muito sedutor porque ele está basicamente te dizendo aquilo que você quer ouvir, de que você pode andar na rua sem máscara, de que você pode abraçar os teus entes queridos, né? Que essa pandemia não é uma coisa tão forte quanto as pessoas estão dizendo que é. São palavras muito reconfortadoras. Né? E talvez uma análise mais sóbria nesse momento seja o que as pessoas não querem ouvir. Então, por exemplo, eu tenho recebido muitas mensagens de parentes, de amigos, me pedindo uma palavra de esperança. É assim mesmo que as pessoas me falam. Sabe, Maurício, você tem uma palavra de esperança para nos dar agora na pandemia? E o que eu estou dizendo é que, infelizmente, eu não tenho. O que a gente está vivendo agora é um momento brutal e que continuará assim por muitas semanas, porque para reverter esse quadro, a gente tem que fazer isolamento social rigoroso, vacinação em massa e rastreamento das pessoas que estão contaminadas. E eu acho que vai ser muito difícil fazer qualquer uma dessas coisas no futuro próximo. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, e é o que eu tenho dito para os meus parentes, para os meus amigos, é, por favor, tomem cuidado. Se vocês podem evitar sair à rua, se vocês não precisam estar na rua para trabalhar, fiquem em casa. Se vocês tiverem que sair, levem máscara e levem máscara de reserva também, caso a outra suja, estrague, perca, o que for, né? Procurem também se cuidar para manter a imunidade de vocês o mais elevado possível, comer bem, procurar dormir bem também, né? Então, uma coisa que eu tenho feito muito, eu tenho muitos amigos que estão reclamando de insônia, de não estarem conseguindo dormir direito. E o que eu digo para eles que tem me ajudado muito a dormir bem, quando chega por volta de 9 horas da noite, eu desligo as minhas redes sociais. Eu vou ouvir música, eu vou ler, eu vou ver um filme, né?
porque isso me ajuda a entrar num ritmo já um pouco mais lento, já um pouco mais tranquilo, para que eu possa dormir bem. E essas noites de sono têm sido fundamentais. Elas sempre são. Uma das melhores coisas que você pode fazer por você, pelo seu organismo, é dormir bem. E eu tenho me preocupado muito, porque eu tenho visto muitos de vocês me mandando e-mails ou mensagens de madrugada. Eu abro meu e-mail de manhã e tem gente me escrevendo 2 da manhã, 3 da manhã. Isso não é uma coisa legal. Eu sei que está um momento muito complicado, muito difícil para todo mundo, mas mesmo que você não esteja conseguindo dormir, não vai para o computador. Fica na sua cama, procura ficar ali, né, pelo menos descansando fisicamente, mesmo que você não consiga dormir. Tudo isso tem um impacto muito grande. Bom, ok, mas e aí? E a OMS, né? Qual é o papel dela nessa pandemia? Então, tudo aquilo que eu descrevi para vocês, como sendo as funções da OMS, né? Recolher melhores práticas, orientar os países com relação às normas de saúde pública que têm que ser definidas. Tudo isso continua sendo muito importante para a OMS e para os países membros. E não só para os médicos, não só. Isso acaba orientando também o trabalho de vários especialistas. Vou dar um exemplo do meu irmão. O meu irmão é juiz federal e ele teve que tomar algumas decisões, ele teve que fazer algumas sentenças judiciais durante a pandemia, respondendo a demandas do Ministério Público Federal sobre o que poderia estar fechado, o que poderia estar aberto. E o meu irmão usou as decisões da Organização Mundial da Saúde, além da legislação brasileira, né, de saúde pública, para balizar as sentenças judiciais dele. Dizer, olha, você tem que fazer tal e tal coisa, porque isso é o que a OMS recomenda. Então, ela vira uma referência para qualquer profissional, para qualquer autoridade que queira pensar o que deve ser feito em termos de política pública voltados para a pandemia. Então, por exemplo, a gente teve agora, nas últimas semanas, uma série de rumores e de medos sobre possíveis efeitos colaterais da vacina da AstraZeneca, que acabaram se mostrando infundados. Mas aí, nesse momento, assim, os meus pais tomaram a AstraZeneca, né, então eu estava um tanto preocupado com isso. Então, o que a OMS está dizendo sobre a AstraZeneca? Está recomendando. Passou em todos os testes. Não, então está ok. Se a OMS está dizendo que é para usar, então está tranquilo. Então, quer dizer, num momento como esse, em que a gente é bombardeado o tempo inteiro por rumores, por boatos, por notícias não confirmadas, a OMS acaba tendo também uma importância muito grande para se checar realmente o que é fato, o que está cientificamente aprovado e o que é simplesmente parte de um debate político. Mas é claro que assim, eu tenho confiança no trabalho da OMS e muita gente não tem, muitos governos não têm. E aí o principal ponto de contenda envolvendo o trabalho da OMS na pandemia tem sido a questão das medidas do isolamento social, que tem sido algo defendido pela OMS desde o início, porque como a gente já viu em outras aulas também, a gente sabe desde a antiguidade, né, os médicos sabem desde a antiguidade, que o isolamento social é uma ferramenta eficaz no combate a doenças infecto-contagiosas. E já se sabia disso, inclusive, desde antes de se conhecerem micróbios, bactérias, vírus, né? Não sabia ainda o que provocava aquela infecção, aquele contágio, mas já se sabia que o isolamento funcionava para deter a propagação de uma epidemia. Só que o isolamento tem um custo econômico. Eu não vou dizer que ele não tenha, ele tem um custo econômico, sim. As pessoas estão em casa, elas estão deixando de consumir, elas estão deixando de comprar bens, serviços. Né? Vou dar o meu próprio exemplo para vocês. Né? Ao longo de 2020, em que eu fiz um isolamento relativamente rigoroso durante vários meses, eu só comprei 2 coisas: comida e livros. Eu não comprei um sapato, não comprei uma camisa, não viajei, não usei vários serviços, não peguei Uber. Né? Eu deixei de movimentar muito dinheiro na economia. Eu e milhões de outras pessoas, né, que estamos numa situação semelhante. Não é por acaso que a economia brasileira caiu tanto ao longo de 2020, caiu por mais de 4%, né? E a Júlia está dizendo que ficou viciada em compras online, né? Não, a maioria do que eu tenho comprado é online também, Júlia. Assim, iFood, Amazon, né? Todos esses serviços, né? Porque realmente assim, é muito mais eficaz.
Agora, é óbvio que as pessoas que estão em isolamento, elas estão deixando de consumir, elas estão deixando de movimentar muito dinheiro na economia. Isso tem um preço, tem um custo, sobretudo quando a gente tem... A Luísa dizendo que gastou tudo em decoração. Que bom, você pelo menos movimentou mais setores da economia do que eu, Luísa, isso já é bom, né? Então, isso traz uma consequência ruim. Agora, qual é a lógica do isolamento? E vamos usar o contraponto da China. A China fez um isolamento social muito forte durante 2, 3 meses. Isso permitiu à China conter a pandemia bem no início e reabrir a sua economia de maneira bastante ampla a partir da segunda metade do ano passado. É o oposto do que a gente está vendo num país como o Brasil. A gente não conseguiu fazer em nenhum momento um isolamento social amplo, bem feito, nem naqueles nossos primeiros meses, onde ele foi mais rigoroso, e isso também não está levando a uma recuperação da economia. Então, numa cidade agora como Rio de Janeiro, a gente está vendo de novo a volta de várias restrições. Puxa, quantas vezes eu deixei de ir no restaurante, quantas vezes eu deixei de ir no cinema, quantas eu deixei de passear no shopping, né? Eu e muitas outras pessoas, né? E é claro que muitas dessas atividades só vão voltar com força total quando a gente tiver a população toda vacinada. Se a gente mantiver o ritmo de vacinação que a gente tem desde janeiro, isso só aconteceria em meados do ano que vem. Claro, eu acho que esse ritmo de vacinação vai aumentar. Eu acho que ele não vai ser tão lento quanto ele foi até agora. Mas ainda assim é muito tempo. Os europeus também estão com esse problema. A vacinação na Europa também está muito lenta, também está muito difícil. Os americanos estão fazendo melhor. Eles devem ter vacinado a maioria da população até julho. Então já vão ter ali uma reabertura da sua economia boa, efetiva, no segundo semestre desse ano. Mas para um país como o nosso, nós estamos no pior dos cenários, né? Porque a gente não consegue fazer o isolamento, não consegue deter a propagação da pandemia e, ao mesmo tempo, também não estamos conseguindo a economia funcionando bem, né? E essas medidas de isolamento social, elas têm enfrentado muita oposição, tanto por parte de governos, às vezes governos nacionais, como é o caso brasileiro, às vezes autoridades locais, como tem sido o caso muitas vezes nos Estados Unidos, né, governadores, prefeitos, e de muitos empresários, de muitas associações comerciais, que basicamente estão dizendo, olha, eu não me importo, eu quero meu negócio aberto, eu não posso me dar o luxo de fechar. E aqueles de vocês que têm, por acaso, ido a shopping center aqui no Brasil, ido a restaurante, acho que vocês já devem ter percebido que as medidas de controle aqui são para inglês ver, né? Você entra no shopping center, o cara bota ali um suposto termômetro ali no pulso teu, né? Vê a tua temperatura para fingir que está fazendo alguma coisa, né? Porque aquilo ali nada é a mesma coisa, né? Então é meio que No uma shopping, ficção. professor, no shopping aqui do bairro eles nem botam. Pois é, Eles às só vezes é chegam isso. perto, assim. Aí eu perguntei uma vez qual a temperatura. O cara ficou bolado comigo. Não queria medir minha temperatura, não. Falou que eu tinha medido. Eu vi uns comentários nas redes sociais de pessoas que tiveram temperatura e deu 32 graus. 32 graus é temperatura de cadáver, então você morreu. Pois é, o shopping aqui foi o segurança do shopping aqui da minha cidade foi verificar a minha temperatura, né? Estava 31 graus. Pois é, então eu morri, né? Pois é, então desculpa, né? Então voltar aqui para o necrotério e tal. Quer dizer, então é um teatro, né? Alguma coisa que a gente está fazendo para fingir que está fazendo medidas de proteção, de contenção. Exato, o Eric está lembrando que tem muito assintomático que sequer pega febre, exatamente. Né? Então, esse é o cenário que a gente está vivendo aqui. E, de maneira geral, as grandes associações empresariais brasileiras, as associações comerciais, elas têm sido muito contrárias ao isolamento social. Quando a gente tem, por exemplo, um prefeito ou um governador decretando um lockdown, decretando medidas duras de isolamento, em geral, ele tem feito isso contrariando essas pressões econômicas que estão aparecendo no âmbito local. Não é uma exclusividade brasileira, isso aconteceu em muitos outros países também, mas eu diria que aqui no Brasil, de maneira geral, as autoridades políticas vêm tendo menos disposição para enfrentar essas pressões. Por uma série de fatores, inclusive o fato de que essas autoridades estão, e muitas vezes também, já numa situação de perda de confiança, de perda de credibilidade.
O caso do Rio de Janeiro é um caso muito interessante nesse aspecto. Você sabe, o governador do Rio foi afastado no início da pandemia por denúncias de corrupção na saúde pública, né? Estava roubando dinheiro para combater a pandemia. O Rio de Janeiro é inigualável, né? E o governador atual, alguém sabe o nome dele? Né? Alguém sabe quem ele é, a história de carreira dele? É para valer, não é uma pergunta retórica, não. Vocês sabem qual é o nome do atual governador do Rio de Janeiro? Não é Cláudio Castro? Oi? Cláudio Castro. E acho que se você sair na rua e perguntar para 10 pessoas, sei lá, 8 não vão saber quem é. Ele era, até a eleição de 2018, muito mais conhecido como artista. Ele é um cantor de músicas religiosas, né? Um cantor de música gospel. E que entrou de vice na chapa do Witzel, porque o Witzel era um azarão, ninguém achava que o Witzel ia ganhar. Então, você tem esse cara que foi eleito do nada, né? E que cai no meio dessa bomba que é governar o Rio de Janeiro, um estado que é muito dependente do socorro financeiro do governo federal nos últimos anos. Então, ele não pode brigar com o presidente e está nessa situação, como ele está agora, né? É diferente de alguém como o prefeito do Rio, que é um político mais veterano, que tem um apoio maior, né? Então, tudo isso tem um impacto também no modo como as autoridades vão responder à pandemia. Então, a OMS está sendo muito criticada por isso, dizer, olha, tá vendo, você não devia estar defendendo o isolamento e tal. Mas também por uma série de outras disputas, inclusive, como a gente viu antes, na própria denominação do coronavírus, né? O nome oficial do coronavírus é SARS-CoV-2. A China não queria que tivesse SARS no nome, porque remetia àquela epidemia de SARS do início do século XXI, né? Ok, comparado ao coronavírus, o SARS lá em 2003 foi um piquenique no parque, né? Mas no início dessa pandemia, o SARS ainda era visto como algo muito grave, muito sério. E é uma série de polêmicas sobre a OMS, se ela demorou muito para decretar a pandemia, se isso não devia ter sido antes, se ela devia ter sido mais crítica aos chineses. Quer dizer, a OMS virou um campo de batalha, virou um campo de disputas políticas entre os Estados Unidos e a China. Assim como a ONU, assim como a Organização Mundial do Comércio, e, sobretudo nos Estados Unidos, onde a crítica à China é mais forte hoje em dia, a OMS tem sido vista como uma organização leniente, complacente diante dos chineses, como uma organização que não vem tendo esse trabalho de enfrentar os chineses, de dizer para eles o que eles deveriam ou não fazer. Ela virou um campo de disputas políticas e ideológicas sobre a ascensão chinesa. Isso passa diretamente também por uma série de disputas envolvendo a chamada diplomacia das vacinas, que tem sido algo importante principalmente para a China, para a Índia e para a Rússia. Mas vamos lá, isso é um ponto que merece uma explicação. Como vocês sabem, a gente teve um desenvolvimento excepcional de vacinas ao longo do ano de 2020. Em menos de um ano, apareceram criadas vacinas em vários países. Eu citei, por exemplo, a AstraZeneca, que é uma vacina criada no Reino Unido. Eu tenho as vacinas criadas nos Estados Unidos, né, como a da Moderna. Então, você tem muitas vacinas criadas no Ocidente, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, por que quando a gente fala de diplomacia da vacina, a gente fala principalmente da China, da Índia e da Rússia? Porque nesses países há um envolvimento muito maior do Estado Nacional com essas empresas que produzem as vacinas. Então, elas são muito mais utilizadas como um instrumento de política externa. Muitas vezes o próprio governo desses países comprou essas doses e está distribuindo agora como parte da sua agenda diplomática. É o que está no sistema? Então é. Oi, diga. Ué, mas... Ele estava errado. Diga, é pergunta ou o áudio está aberto aí por engano? Eu cobrei 60 dela porque eu achei que ela estava já errado. foi embora? Foi. Você deu a nota para ela? Não. Ah, tá. Então beleza. Pessoal, quem está com o áudio aberto, por favor? Obrigado, Eric.
Bom, então, o que eu dizia? Nesses países, né, você tem um envolvimento estatal muito maior com a produção de vacinas e elas se tornam, claro, alguma coisa muito mais forte em termos de política externa, em termos de uma agenda de cooperação internacional. E o caso chinês, o caso indiano, o caso russo são casos especialmente importantes, porque acho que o mundo inteiro descobriu, nesses últimos meses, o quanto é dependente da China e da Índia, sobretudo, para o funcionamento dos seus próprios sistemas de saúde pública. A China e a Índia são hoje as duas grandes fornecedoras globais de uma série de insumos fundamentais para a medicina. Vacinas, máscaras, respiradores artificiais, insumos para a produção de medicamentos variados. Então, você não consegue operar um grande sistema de saúde público se não tiver algum nível de relacionamento, algum nível de comércio, de importações da China e da Índia. O próprio Brasil descobriu isso de uma maneira muito dura ao longo dos últimos meses. Isso já era algo conhecido dos especialistas em saúde pública, mas não do público em geral, não da opinião pública global como um todo, que me parece ainda acreditava de maneira errônea que o centro da indústria médica global, eram os Estados Unidos e a Europa. Não mais e já há muitos anos, né? Então, por exemplo, como é que a Índia tem feito essa distribuição de vacinas? Ali no slide a gente tem ali os países que são prioritários para a Índia nessa venda ou distribuição de vacinas. Então, reparem que são países do exterior próximo indiano. São países importantes para a política externa da Índia. São países no qual a Índia tem o objetivo de exercer uma influência política considerável. É o mesmo caso também para os países vizinhos da China. É ali que ela está concentrando esses esforços. Ou da Rússia, né, para os seus países vizinhos. Quer dizer, então, essas vacinas se tornaram um instrumento muito importante de política externa, de influência global. E mesmo no caso chinês com o Brasil, embora o Brasil não seja um país prioritário, né, para a distribuição dessa vacina chinesa, ela acabou virando um instrumento importante na barganha do governo chinês com o governo brasileiro para vários outros temas da agenda diplomática. Por exemplo, foi a partir dessa crise das vacinas que a China e o Brasil conseguiram chegar num acordo sobre a questão do 5G. E do Brasil abrindo essa possibilidade da empresa chinesa Huawei participar do leilão do padrão de 5G de internet no Brasil, que era uma coisa que vinha se arrastando há 2 anos. É preciso dessa crise muito feroz para se resolver isso. Agora, isso vem também com preço, né? Isso vem também aí com consequências negativas, e que é um aumento muito grande de uma preocupação econômica e de uma preocupação diplomática em vários países, mas em particular na Europa e nos Estados Unidos, com relação a essa dependência muito grande da China e da Índia para questões de saúde pública. Esses países estão muito preocupados com isso, estão querendo diminuir essa dependência, e estão querendo incentivar, por razões de segurança nacional, a expansão de uma indústria médica nos seus próprios países. O que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, como a gente discutiu em outras aulas, mesmo algo que parece tão banal quanto fabricar essas máscaras de proteção contra o coronavírus, né, é algo que os americanos estão tentando fazer há vários anos e não estão conseguindo. Então, vejam, os Estados Unidos, com toda a sua tecnologia, com toda a sua capacidade industrial, científica, né? Então, como é realmente algo difícil, como é um desafio que eu acho que vai ficar por muitos anos na política econômica, na política de saúde pública de vários desses países. E a gente tem também algo que não é trivial, né? O que significa o multilateralismo, o que significa para a política internacional a securitização do tema da saúde pública. O que eu estou descrevendo para vocês é basicamente um cenário no qual a saúde pública está sendo tratada cada vez mais como um tema de segurança nacional. Como um tema que está entrando na agenda, enfim, das Forças Armadas, né, de uma preocupação nos conselhos de segurança nacional, do que seja. A gente está vivendo um risco muito grande
de uma série de guerras comerciais envolvendo as cadeias produtivas globais de suprimentos médicos. Então, vejam esse slide que eu coloquei para vocês ali, esse gráfico que eu coloquei no slide, que é um gráfico feito pela Bloomberg, né, pela Agência de Notícias Econômicas, sobre a dependência de cada país de suprimentos da China, suprimentos industriais da China. Em geral, essa dependência está variando nas maiores economias do mundo de 10% a 35% do que esses países precisam para a sua indústria. Isso é um percentual muito elevado. Reparem que ele é particularmente alto nos Estados Unidos, né, que é um país que está vivendo o pior momento na sua relação com a China nos últimos 40 anos. E ele é particularmente grave nos casos relacionados a suprimentos médicos, onde há uma dependência brutal da China e da Índia. Então, tudo isso vai promover aí uma série de transformações. Isso não vai ser uma coisa trivial. E junto com essas preocupações e junto com esses medos, a gente vem tendo um aumento muito grande da xenofobia, em particular da xenofobia ligada aos chineses, né, de um sentimento anti-chinês ou anti-asiático, em vários países, mas sobretudo nos Estados Unidos. Esse é um tema que eu tenho abordado com vocês em várias aulas, como, historicamente, todas essas grandes epidemias sempre provocaram algum tipo de reação discriminatória contra uma minoria. E ele ficou particularmente grave neste mês, porque a gente teve uma chacina nos Estados Unidos, no estado americano da Geórgia, de mulheres asiáticas. É uma chacina que envolve uma série de fatores. Elas eram mulheres que trabalhavam ali em salões de beleza que têm uma vinculação muito grande com o trabalho sexual nos Estados Unidos. Muitas delas eram também prostitutas, né, pelo menos em tempo parcial. E, aparentemente, a motivação do homem que as assassinou está muito ligado também nesse tipo de sentimento de ressentimento sexual e tal. Mas também, claro, tem uma questão étnica muito forte, né? Foi um crime de ódio contra asiáticos nos Estados Unidos. E não é uma coisa simples você distinguir quem é chinês, quem é coreano, quem é japonês ou vietnamita, né? Eles acabam entrando no mesmo balaio. Está acontecendo um debate muito forte nos Estados Unidos sobre esses crimes de ódio contra asiáticos, porque, bom, os asiáticos nos Estados Unidos tiveram uma história muito complicada, né? Eles sofreram várias leis discriminatórias no passado, mas nessas últimas décadas, nesse mundo mais global, dos anos 90 em diante, eles, em geral, eram vistos nos Estados Unidos como a minoria modelo. Eles são muito bem educados, eles ganham bem, eles estão muito bem inseridos na sociedade americana. E eles eram vistos como um modelo, por exemplo, para os latino-americanos, ou como um modelo para os negros. E agora muito disso está sendo contestado, né? E um debate que está acontecendo muito forte nas famílias asiáticas nos Estados Unidos é se elas têm que tomar o mesmo tipo de precaução com relação à violência que as famílias negras têm que tomar também. Então, por exemplo, os negros americanos têm uma expressão chamada the talk, né? A conversa, que é uma conversa que os pais e mães têm que ter com seus filhos nos Estados Unidos, os pais e mães negros, mais ou menos quando os filhos estão deixando a infância e entrando na adolescência, e de explicar para os filhos que eles são vistos como uma ameaça por muitos americanos, de que eles têm que tomar uma série de cuidados, que eles não podem ter gestos bruscos, que se eles forem abordados pela polícia, eles têm que ser extremamente educados e polidos, etc. E os asiáticos estão começando a ter essa conversa também. Se eles também têm que ter uma versão asiática do The Talk, no sentido de que eles estão sendo percebidos de uma maneira crescente como ameaças por outros americanos. E aí, não só por causa do coronavírus, não só por causa da pandemia, mas também por causa da ascensão da China. E de como muitos deles são vistos como desconfiança, né, pelos outros americanos. Será que você não está aqui porque você, de alguma maneira, né, está exercendo aí uma influência chinesa e tal? Então, tudo isso virou uma coisa importante, e em menor grau até aqui no Brasil, né? A minha professora de mandarim comentou recentemente numa live que o curso onde eu estudo mandarim,
está recebendo, por meio das redes sociais, uma série de ameaças, uma série de manifestações de ódio, de declarações racistas, o que era algo que não acontecia antes, né? Isso vem do início da pandemia. E eu não sei se isso é uma coisa temporária. Talvez seja algo que vai permanecer, em maior ou menor grau, por causa desse novo cenário que a gente está vivendo, né? De uma China mais poderosa, de uma China mais influente, e de uma política externa chinesa que está, com frequência, entrando em conflitos com os Estados Unidos, com a Europa. E o próprio fato de que a China controlou muito rápido a pandemia acabou alimentando também várias teorias conspiratórias mundo afora, né, sobretudo nos Estados Unidos, no sentido que tem muita gente que acha que a China inventou o vírus e que agora está usando isso para vender vacina, né, que fizeram ali um negócio perfeito. Né? Luísa, você poderia talvez comentar um pouco, desenvolver esse comentário que você fez agora no chat, falar um pouco do que você tem visto nesses YouTubes? Então, essa peça da CNN eu vi hoje, foi até um pouquinho antes de entrar na aula, então não sei exatamente quais são os dobramentos, mas pelo que eu entendi, no canal do YouTube deles, eles têm... eles fizeram essa chamada, né? São jornalistas, eu acredito que sejam jornalistas asiáticos que cobrem, fazem reportagem da CNN, e aí falando pedaços deles, e no final, isso é CNN. Eu imagino que seja algum posicionamento da empresa em relação a essa questão. Eu tenho observado que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o canal do YouTube dessas redes é uma coisa que tem uma visibilidade bem maior. Aqui, tipo, o canal da Globo não tem visualização nenhuma, a mesma coisa as outras. Então, acho que é uma maneira deles pensar. Isso se reflete até no mercado publicitário brasileiro. Por exemplo, a publicidade para o jornalismo americano é uma publicidade que hoje está totalmente concentrada na internet. Totalmente. Principalmente para o Google e para o Facebook, que são os dois grandes sugadores dessa publicidade. No Brasil, não. No Brasil, o mercado publicitário para o jornalismo ainda é um mercado tradicional concentrado na televisão. Até por isso também muitas pessoas tinham muito ceticismo com relação ao papel que o YouTube ou que as redes sociais teriam nas eleições brasileiras. Em 2018 foi um choque para muita gente, inclusive para mim, que não imaginava que eles teriam o peso político, a influência política que eles tiveram. E acho que isso continua agora também. Eu acho que, no caso da comparação que eu tenho olhado, ainda é muito preliminar, mas me parece que o jornalismo formal é muito mais forte no YouTube do que as peças de campanha, né? O que se tem, me parece que a coisa do Trump é muito mais por outros canais, né? Outras plataformas, pelo menos o que eu tenho visto no Telegram, eles não compartilham quase nada do YouTube. E no Brasil, não. No Brasil, o Bolsonaro tem um canal no YouTube com muita visualização, os filhos dele, a mesma coisa. Mas essa parte de jornalismo não existe no Brasil, né? Eles não fazem isso. Talvez a CNN Brasil seja a única que tem ali uma preocupação de fazer um recorte com algum dos melhores momentos para publicar no YouTube. Então, recente de alguns canais brasileiros de jornalismo no YouTube. Por exemplo, eu tenho colaborado muito com um canal chamado My News. Né? O My News eu assisto. Que foi fundado por uma jornalista que era da Globo News, a Mara Luque, e pelo Antônio Tabê, do Porta dos Fundos. Né? E olha, a minha experiência com eles tem sido muito legal. Para mim, assim, foram as melhores entrevistas que eu dei na eleição presidencial americana. Foi a cobertura mais legal, mais interessante. Eles têm, talvez, eu considero a melhor cobertura de internet do YouTube hoje em dia, com uma proposta de jornalismo, né? Peraí, desculpa. Na semana passada, a gente fez um programa especial no canal sobre China, né? Que era um programa só para membros do canal, em que eles fazem perguntas e eu ia respondendo, e foi muito legal. Foi um formato super interessante, super dinâmico. E eles têm hoje mais de 500 mil de membros no canal, né? Bastante gente. Agora, o curioso é quando a gente pensa em número de YouTube, né? Você tem uma youtuber, tipo, por exemplo, Flávia Kalina, que fala sobre família, ela tem 10 milhões de pessoas no YouTube. Então... é outra escala, né?
É uma outra escala. Então, assim, o YouTube Brasil é um canal, tipo, é uma plataforma que tem muita visualização. Tem um canal de fofoca, sei lá, eles fazem, às vezes, 1 milhão numa live, né? De visualizações numa live. Tem 2, 3 milhões de inscritos. Então, são números muito oscilantes. Mas, em relação a jornalismo, o que eu tenho achado, tenho notado, talvez, é que o YouTube brasileiro agora está tendo uma criação, uma proliferação de canais de esquerda que queiram discutir esses temas, só que me parece que a direita está saindo do YouTube também. Então, eu não sei bem o que eu tenho lido, né, por jornalistas que acompanham esse mundo dos YouTubers no Brasil, é que depois da prisão do Daniel Silveira, eles estão bem mais depois da prisão do Oswaldo Eustáquio, né, que era também um blogueiro, youtuber pró-governo, que houve um momento também de muito medo por parte das pessoas que fazem esses canais, e eles começaram a apagar muitos vídeos antigos. Vídeos com ataque ao Supremo, vídeos com ataque ao Congresso, porque eles estão com esse receio, claro, de que eles serão os próximos, né? E aí, claro, o Supremo tomou uma decisão porque esses caras começaram a ameaçar ministro do Supremo. Se eles estivessem ali só falando mal da universidade, de políticos... Tudo bem. Tudo bem, de jornalistas, eles estariam ali, né? Não, isso não é pouca coisa. Eu tenho um amigo que foi atacado pessoalmente pelo Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo gravou um vídeo dizendo que esse meu amigo era um espião da China no Brasil, e foi muito barra pesada. Assim. Você entra hoje no Google e digita o nome do meu amigo, a primeira coisa que aparece são esses ataques do Eustáquio, né? Então, você tem ali uma agenda político-ideológica muito forte que está violando uma série de leis, né? Que está violando ali uma série de normativas. Eu tenho um outro chute que eu acho que a questão do coronavírus também coloca um arco interessante na mudança de comportamento nessas redes, pelo menos nas redes mais comuns, né, como mais públicas, como o Twitter e tal, né? Nesse caso específico, acho que você teve o banimento do Trump, né? Eles ficam mais públicos. Eu, pelo menos, tenho visto o Telegram crescendo muito, e as páginas do Telegram que eu tenho seguido, que são do Bolsonaro, e, por incrível que pareça, do filho do Trump, são... Né, o filho do Trump, gente, é muito parecido, né? Porque o Trump Jr. também fica postando coisas, e o Trump Jr. não usa YouTube, ele usa uma outra rede lá, Rumble. Né? Sai, inclusive, uma declaração do próprio Trump, acho que foi hoje ou ontem, dizendo que ele vai voltar para as redes sociais, mas numa plataforma própria. Sim, sim. E eu estou curioso para ver o que aliás, o que eu tenho monitorado dos youtubers pró-Trump é que eles, gente, parece que Jesus está voltando. Eles só montam. Ele está preparando, no mínimo, a campanha para as próximas eleições já. Tipo, não tem coronavírus, não tem nada. É basicamente oposição ao Biden e falar que ele vai voltar, que ele está voltando, manter as bases aquecidas. É isso que eles estão fazendo agora e quando você começa a entrar nesse mundo, já que a gente está falando de pandemia, de Covid, você começa a entender um pouco mais aquela sua tia, aquela sua mãe, que é bolsonarista. É incrível, assim, né? Claro que às vezes você fica meio... Mas, por exemplo, quando você vai ver as peças promocionais, tanto do Bolsonaro quanto do Trump, nesses vídeos, eles vão fazer o recorte... mais favorecido deles e não vão mostrar aquilo que possa ser radicalismo. E muda muito rápido. Os vídeos agora dos apoiadores do Bolsonaro é só a favor de vacina, nós sempre fomos a favor de vacina, tipo, isso nunca existiu, a gente nunca falou nada, e é isso. E é a mesma coisa. Algo que eu venho conversando muito com Luísa sobre a pesquisa dela, né, e ocasionalmente eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, né, é que a minha principal dúvida com relação aos posicionamentos políticos, né, dessas campanhas anti-vacina e tudo mais, é se essas pessoas de fato acreditam no que estão dizendo ou se elas estão simplesmente surfando uma determinada onda da opinião pública. E o que a gente teve de casos nos últimos meses de líderes sociais e políticos que fizeram discursos muito fortes contra a vacina e, na primeira oportunidade, tomaram a vacina... É muita coisa, né? E aí você realmente acredita que a vacina faz mal? Você realmente acredita nisso? Ou você estava simplesmente explorando ali um medo da opinião pública, né? Explorando ali um receio da população? Eu realmente não tenho uma resposta. Eu estou tendendo mais para esse lado, né? O Alessandro dizendo, o Edir Macedo acabou de se vacinar nos Estados Unidos. Não só ele, né? Muitas outras pessoas também
desse grupo pró-Bolsonaro que vivem nos Estados Unidos, todas elas estão se vacinando por lá, né? E aí fica essa dúvida, não, vem cá, você realmente acredita, né, que a vacina faz mal? Ou você está dizendo isso porque você sabe que é algo que vai ter um bom retorno com a sua base de apoio, com o seu, né? Eu estou tendendo mais para essa resposta de que eles não acreditam, mas o efeito político disso é um horror, né? Eu acho que tem dois grupos aí, né? Você tem um grupo tipo Centrão, que vai sufrar de acordo com a corrente, que sempre, tipo o Roberto Jefferson, se você der uma vacina, ele vai tomar, ele sabe exatamente que aquilo ali, né? O Osmar Terra Plana também, são pessoas que eu acho que têm certeza de que elas estão fazendo aquilo para engajar, para se reinventar politicamente, para conseguir algum tipo de vantagem. O clã Bolsonaro, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que... A mãe dele foi vacinada, né? E me parece que, inclusive, com a vacina chinesa, né? Eu tenho as minhas dúvidas sobre o quanto eles conseguem, de fato, o quanto aquilo ali não tem um ruído, assim, sabe? Eu não sei se é um plano maquiavélico onde eles entendem, de fato, porque se você for para pensar, a vacina seria interessante para o Bolsonaro. O que eu acho que aconteceu aqui no Brasil com a vacina, isso está muito evidente pelas últimas declarações do presidente, é que o governo entendeu que a vacina era uma aposta do Dória. Porque o Dória foi o primeiro governador a buscar na sua própria fonte de vacina e a fazer os acordos com a China para obter isso, e que o governo achou que defender a vacina seria ajudar o Dória na campanha presidencial do ano que vem. Pelo menos essa é a leitura que eu faço hoje do comportamento do presidente. Porque, assim, eu entendo a lógica dele ser contra o lockdown, ser contra o isolamento, pelo impacto na economia. Isso eu entendo, tirar voto dele e tal. Agora, ele ser contra a vacina é algo muito mais difícil de analisar. Porque é uma coisa, né, que a gente está habituado a tomar vacina no Brasil, todos nós já tomamos 500 ao longo da vida, né? É algo que o país sabe fazer, tem uma infraestrutura para isso, e que seria relativamente barato, fácil para o governo. Por que eles não apostaram nisso? Né? Mas eu acho que entra naquela coisa da falácia mitológica. Ele conheceu algumas pessoas que tiveram, inclusive, acredito que ele, que tiveram coronavírus e não tiveram consequências graves. Lógico, ele vai entender que aquilo ali não vai acontecer com ninguém. Inclusive o próprio caso dele, né? Que aparentemente foi um caso bastante moderado de coronavírus, né? Sim, e aí ele vai tirar, ele tira a parte o Boris Johnson, que foi para a UTI, né? Ficou lá entubado, né? Eu acho que ele tira a parte como um todo. É assim que ele estrutura, para mim, é assim que ele estrutura a cabeça dele, né? Ele usa experiências pessoais, ele tira a experiência dele como verdade absoluta. Então, o máximo de inteligência que ele sabe é o Dudu Bananinha, né? É o filho dele que sabe falar inglês, mais ou menos, e fritou hambúrguer, então é o suficiente para ser diplomata. Luísa foi colega de curso de inglês do Eduardo Bolsonaro. Sim. E posso dizer por que ele fala inglês tão ruim, porque ele não ficava dentro de sala de aula, ele ficava o dia inteiro, ele parecia o He-Man naquela época, e ficava com aquele cabelinho assim, lá de fora. Mas assim, eu sou tijucana, né, gente? Todo tijucano, mais ou menos de 30 e poucos anos. Não, coitada, tem uma amiga que estudou com ele na sala. Eu era do curso de inglês e não era na mesma sala, então ainda foi melhor. Eu tive colegas, professores, que foram professores deles, e da família Bolsonaro, e assim, né? Enfim, meu marido conhece algumas pessoas que faziam uma banda com eles também não eram as coisas mais conservadoras do mundo. Mas, olha, uma das atividades assíncronas que eu estou recomendando para vocês, né, mais à frente no curso, é o podcast Retrato Narrado, que conta a história da ascensão política do Bolsonaro, né? Até estava recomendando para a Luísa também, ela adorou. E eles falam muito do Eduardo Bolsonaro como sendo alguém que se destaca na família pela formação acadêmica dele. Ele fez Direito na UFRJ, um excelente curso. E, inclusive, parece que esse período dele na universidade foi um período relativamente liberal e progressista para ele. Que ele foi influenciado por aquele ambiente da UFRJ, né, pelas discussões na faculdade de Direito. E ele é alguém que, bem ou mal, tem uma vivência de mundo muito maior do que a do resto da família. Ele morou nos Estados Unidos, ele fez intercâmbio por lá. Isso é muito mais do que os outros filhos tiveram, né? Não é por acaso também que ele tem esse papel na família. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula sobre essa questão das vacinas, né?
de que tem uma dificuldade de produzir as vacinas para os países mais pobres, de vender para eles, por essa questão da patente, e se isso é um problema político hoje, assim, né? E aí é um exemplo de como a OMS não está conseguindo promover esse tipo de coordenação de política pública. Isso é o que ela devia estar fazendo agora. Como é que a gente pode aproveitar essa capacidade de produção dos países ricos e distribuí-la também para países mais pobres? Agora, reparem, o momento que a gente está vivendo agora é um momento de escassez global de vacina, inclusive na União Europeia. Os países europeus estão enfrentando dificuldades muito grandes para vacinar. Eles estão vivendo agora a terceira onda da pandemia, né? E isso está gerando uma série de problemas políticos, uma série de questões ali de saúde pública muito graves. A gente tem algumas histórias de sucesso de vacinação. Nos Estados Unidos, Israel, na América Latina, o Chile. Mas essas histórias, até agora, têm sido a exceção num quadro de muita dificuldade. O problema é que, como a gente está vivendo esse momento de um nacionalismo muito contrário a organizações multilaterais, muito contrário a esses grandes debates de cooperação internacional, a nossa resposta à pandemia está muito ruim também. Nossa, que eu digo, a resposta global, né, coletiva. Quer dizer, se essa pandemia tivesse acontecido num momento de visões políticas mais moderadas, a gente certamente teria tido uma resposta da OMS ou da ONU muito melhor articulada, muito melhor coordenada. Mas não é o que a gente está vivendo agora, nesse momento. Vamos lá, vamos para as perguntas, vamos para os comentários, temos ainda alguns minutos. Queria ouvir um pouco de vocês, para quem viu aquele documentário que eu recomendei na aula passada, né? The United States of Conspiracy. Diga. Você acha que o Michel Temer lidaria com a pandemia melhor que o Bolsonaro, ou seria na mesma, vamos dizer assim, na mesma linha? Acho que seria muito melhor, não tenho dúvida. Por exemplo, a resposta do Brasil à pandemia à epidemia de Zika no governo Temer foi uma resposta baseada na ciência. Inclusive com um bom ministro da Saúde na época, né, que reagiu bem, respondeu bem, né? Acho que teria sido muito melhor, não tenho dúvida. E, aliás, isso vale para qualquer governo que a gente tenha no Brasil, desde a redemocratização. Também para o Sarney, também para o governo Collor. Acho que teriam sido respostas muito mais baseadas em usar a Fiocruz, em usar, né, a ciência brasileira. Claro, com uma série de outros problemas políticos. Tá? A gente teria tido um problema grave com o lockdown, de qualquer maneira. A gente teria tido um problema grave com o trabalhador informal, com pessoas que vivem em habitação precária, em qualquer maneira, mas não teria sido, por exemplo, um discurso anti-vacina, não teria sido um discurso anti-máscara. O próprio Temer, inclusive, deu uma entrevista interessante há alguns dias, dizendo que o Temer é muito ouvido pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro já usou o Temer até em missões diplomáticas no Líbano e tudo mais, e do Temer dizendo que o Bolsonaro tinha que convocar um diálogo nacional e dizer que tinha errado e propor alternativas, né? Assim, olha, o Temer é um político corrupto, ele não é um político burro e ele não é um político com falta de habilidade. Ele entende muito bem como funciona o Congresso, ele entende muito bem como funciona o sistema político brasileiro. Ele teria respondido a isso de uma maneira muito melhor, não tenho dúvida disso. Ponto aqui eu elogiando o Temer, né? Assim, o que virou o Brasil, né? Bom, a pergunta da Mariana, né? Que ela tem dificuldade de achar que o Bolsonaro não sabe o que ele está fazendo, né? Se isso não está sendo algo planejado. Né? Olha, é muito difícil a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil, Mariana. A pergunta mais difícil que eu tenho recebido da imprensa estrangeira, dos correspondentes aqui no Brasil, é exatamente explicar o comportamento do presidente, em especial o discurso anti-vacina. Eles entendem, por exemplo, a questão do discurso contra o isolamento social, porque tem, bem ou mal ali tem uma lógica econômica que é fácil de compreender. Mas o discurso anti-vacina é uma coisa muito mais complicada. A minha interpretação provisória, que eu posso interpretar hoje, neste momento, com a informação que a gente tem disponível sobre os bastidores do governo, é que eu acho que o presidente realmente subestimou o impacto da pandemia, que ele achava que seria uma coisa muito menor do que foi.
e que ele não quis voltar atrás, porque ele achou que voltar atrás fosse um suicídio eleitoral, né? Que não teria ali teria um impacto muito ruim para ele. Só que ele agora se viu numa situação em que não tem escapatória, porque a pandemia saiu totalmente de controle, a gente está vivendo o que a Fiocruz descreveu como o pior colapso médico da nossa história, e com um impacto econômico muito ruim também. Assim, é óbvio que com o colapso na saúde não tem também como a economia brasileira voltar a crescer, pelo menos nesse semestre. A gente vai ter que ter um mínimo de controle sobre a pandemia para que a economia reaja a isso. E, então, assim, eu estou muito preocupado, era o que eu dizia para vocês no início, assim, infelizmente eu não tenho nenhuma palavra de otimismo, de esperança para oferecer. O máximo que eu posso dizer para vocês hoje é tomem cuidado, e vocês que têm acesso a mais informação, a mais conhecimento, convençam também os parentes de vocês, os amigos de vocês, de que esse é o momento para fazer o máximo de isolamento social que a gente puder. Eu sei que para muitas pessoas isso não é uma opção. Muita gente tem que ir trabalhar, tem que ir para a rua. Então, ok, vá, mas vá tomando cuidado, né? Vá tomando as precauções necessárias. E é claro que tem um impacto também de saúde mental, de saúde emocional. A gente está 1 ano de isolamento, né? Assim, nossa, como eu sinto falta de estar com vocês, de estar com os meus amigos, né? Eu estava dizendo isso hoje de manhã para um amigo meu, né? Que eu falava, olha, essa pandemia me ensinou que eu consigo viver sem viagens, eu consigo viver sem ir ao cinema, né? Mas é muito ruim viver sem os meus amigos, é muito ruim não estar vivendo, né, o convívio social. E essas coisas absolutamente simples do cotidiano, sentar para tomar um café, um almoço com um longo papo, brincar com a minha sobrinha, essas são as coisas que me fazem mais falta. Isso é o que eu quero retomar mais rápido possível. Mas, infelizmente, eu acho que ainda é um momento muito difícil, muito complicado, e que não vai se resolver tão cedo. Bom, tem um comentário da Carolina no chat, dizendo que ela achou muito interessante o documentário e que ela não conhecia a figura do Alex Jones, e que esse documentário precisa chegar ao conhecimento de mais pessoas. Eu fiquei muito impressionado também com o documentário. Eu tinha um conhecimento muito superficial de quem era o Alex Jones, né? Mas o que me impressionou muito foi que alguém que diga os absurdos que ele diz tenha a influência política que ele ganhou nos Estados Unidos nos últimos anos. Porque, para quem viu o documentário, ele está dizendo coisas como que o governo americano organizou os atentados do 11 de setembro, ou que aqueles massacres nas escolas americanas são todos encenação, e que os pais das crianças são atores contratados para isso. Quer dizer, é um nível de radicalismo caricato. É diferente desse radicalismo, digamos, eu não vou tomar essa vacina porque eu não confio na China, né? Que é uma coisa muito mais um senso comum, né? Mas, ainda assim, o Alex Jones ganhou essa proeminência toda que ele ganhou, e vocês veem que tem também uma discussão no documentário se ele acredita naquilo que ele está dizendo ou não, né? Porque tem um momento em que ele passa a ganhar tanto dinheiro, e vira milionário, né? Por causa daquele canal, por causa daquele discurso, e que aí ele acaba prisioneiro desse personagem, né? Ele não consegue também, ou não quer mais sair desse personagem. E é uma coisa que começa, inclusive, a perturbar as pessoas do seu círculo íntimo, até a sua esposa mesmo. Assim, não, peraí, né? O que você está dizendo aí? E eu acho que, em grande medida, esse é um dilema que está se colocando para as empresas que gerenciam as redes sociais. Elas dependem, claro, de um modelo de negócio voltado para a maximização das visitas, né? Para a maximização dos cliques. Agora, qual é o limite? Existem limites. Você não pode, por exemplo, publicar conteúdo, digamos, de pedofilia nessas redes. E na verdade, elas são até elas censuram muito o próprio conteúdo de nu, né? de questões de sexualidade, até de adultos mesmo, né? Mas elas são muito lenientes com o discurso de ódio, com o racismo. Quer dizer, vocês estavam comentando do Roberto Jefferson, não? O Roberto Jefferson postou no fim de semana ataques antissemitas brutais, assim, coisas inacreditáveis, que os judeus sacrificam bebês, eram coisas desse gênero. E aí ele agora vai enfrentar até processo judicial por causa disso. Então, quer dizer, o que acontece num cenário como esse?
Você tem muitos políticos oportunistas que se reinventaram como políticos dessa área, com esse discurso raivoso, extremista. Inclusive políticos que tinham um histórico muito mais moderado. O senador Major Olímpio, que morreu agora de coronavírus há alguns dias, ele era o senador mais votado do Brasil. E o início da carreira dele como político, né, quando ele sai da PM e vira político, vira deputado estadual, ele era um cara moderado. Ele estava no PDT, que é um partido de centro-esquerda. Ele passou a adotar um discurso mais radicalizado porque ele viu que essa era a maneira dele crescer, literalmente. Inclusive, por exemplo, os jornalistas que conviveram com ele, né, todos elogiaram muito ele nas redes sociais, dizendo que ele era um cara muito agradável no trato pessoal, que ele tratava muito bem a imprensa, o que não é algo que você associa com esse tipo de político extremista, né? Em geral, são políticos que têm um discurso muito agressivo contra os jornalistas, e não era o caso do Major Olímpio. Quer dizer, o caso dele era nitidamente um cara que, enfim, passou a surfar essa onda. Tudo indica que ele contraiu o coronavírus participando de manifestações contra lockdown, né? Mas ele era um crítico do presidente na questão das vacinas, né? Então, assim, era alguém que estava tentando construir ali uma posição. E um cara jovem, né? Um cara que não tinha 60 anos ainda. E teve essa morte horrível, dias e dias agonizando numa UTI, entubado. Quer dizer, acho que é muito representativo desses dilemas que estão colocados hoje, não só para a política brasileira, mas também nos Estados Unidos, ou em algum grau para o que está acontecendo na França, né, que tem esse movimento antivacina muito forte por lá. Então, isso virou um elemento muito presente dessa agenda global da pandemia. Mais perguntas, mais comentários? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga aí. Uma pergunta e um comentário, na verdade. Um comentário em relação ao que a Mariana falou sobre o Bolsonaro. Cara, eu acho super que o Bolsonaro não é ele que está fazendo tudo isso, porque eu acho que ele transparece que ele não é inteligente para arquitetar tudo isso. Eu acho que é tipo toda uma corja por trás que meio que manipula ele. Porque, por exemplo, quando tinha alguma meleca que ele fazia, vinha a Damares e fazia alguma meleca maior ainda, sabe? Eu acho isso muito inteligente, acho que o Bolsonaro não seria capaz disso. E a minha pergunta é em relação, tipo, se o coronavírus fosse algo só no Brasil e o Bolsonaro estivesse agindo dessa forma, seria capaz de alguma coisa intervir no Brasil, tipo, a ONU ou algum outro país, tipo, se fosse algo só no Brasil? Porque acho que, como é uma pandemia mundial, né, acho que não teria como ter vazão de como algum ator intervir. Aí se fosse algo só no Brasil. O que a gente vai ter, já estamos tendo nos últimos meses, né, vão ser retaliações comerciais e econômicas ao Brasil. Isso já vinha acontecendo pela questão do meio ambiente, né, de mercados que estavam se fechando para empresas brasileiras por causa disso. Isso está presente na recusa da União Europeia em ratificar o acordo Mercosul-União Europeia, e não vão fazer isso enquanto o Bolsonaro for presidente, né, pelo nível de oposição que ele desperta hoje na União Europeia. E vai acontecer também muito com restrição de viagem para nós brasileiros. Enquanto a gente não conseguir ter um mínimo de controle sobre a pandemia aqui no Brasil, vai ser muito difícil para a gente viajar para vários países, presumindo que a gente tenha dinheiro para fazer isso, né? Porque com real com dólar valendo quase R$6 também, assim, viajar para o exterior é uma coisa pesada, não é uma coisa que você faça sem um planejamento. Então, as retaliações vão vir por esse lado. A gente vai ser muito pressionado usando esses instrumentos, né, da economia para tentar tomar uma medida, para tentar fazer alguma coisa. E o que eu acredito que vai acontecer muito, em especial agora com o governo Biden, é uma busca do governo americano em dialogar diretamente com autoridades locais no Brasil, com governadores, com prefeitos. Acho que muitas vezes também esse diálogo vai se dar desse modo, né? Sem passar por Brasília, sem passar pelo governo nacional. A questão é que, se não tiver uma coordenação em âmbito nacional, os estados sozinhos, os governadores estaduais sozinhos, não vão conseguir combater o coronavírus. Não adianta nada se fazer um lockdown em Ribeirão Preto se você não tem um lockdown no resto do Brasil. As pessoas circulam, o vírus circula, né?
E acho que essa está sendo a nossa dificuldade, como foi também nos Estados Unidos, né? Podia até ter um governador ou um prefeito que tivesse uma postura diferente do Trump, mas ele não conseguia responder a isso. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo agora. E eu ouvi de um amigo, que também é professor de RI, uma frase muito dura, brutal mesmo, mas eu acho que ele tem razão, de que as decisões que os governos brasileiros tomarem nos próximos dias, nas próximas semanas, vão ser decisivas para a gente saber se a gente vai ter 500 mil mortos ou, sei lá, 600 mil, 700 mil, quando é que a gente vai ter no final dessa pandemia? Então, assim, é um momento muito duro. Eu nunca pensei que a gente fosse ter uma situação tão trágica em termos da saúde pública brasileira. Então, por isso eu peço para vocês, tomem cuidado, se protejam. A gente está vivendo aí realmente o momento mais difícil da pandemia até agora. Mais perguntas, mais comentários? Bom, como muitos de vocês sabem, né, a gente está com uma proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro de fazer um feriado prolongado de 10 dias, começando na próxima sexta-feira. Ainda não está 100% confirmado, está faltando ainda uma confirmação da Assembleia Legislativa e da própria UERJ, né, para ver se as aulas vão parar, mas o mais provável é que na semana que vem a gente não tenha aula. Assim que eu tiver essa confirmação, eu vou mandar um e-mail para as turmas, mas vocês já ficam de sobreaviso de que na próxima semana a gente não teria aula, ok? Pessoal, então, boa semana para vocês, se cuidem, protejam a si mesmos, protejam as suas famílias e vamos torcer, né, para que todo esse pesadelo termine o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a ter a nossa vida, para que a gente possa voltar a se encontrar na universidade. Eu não tenho nenhuma ilusão de que a gente está há tanto tempo em aula online, é muito ruim. A gente está tendo uma perda pedagógica muito grande, isso vale para vocês, alunos, isso vale para nós, professores também. Eu acho que o cenário realista agora é uma estratégia de redução de danos. A gente sabe que é um cenário muito ruim, mas vamos tentar encontrar o cenário que seja o menos pior possível, inclusive de tentar encontrar um equilíbrio na quantidade de matérias ideal para cada um de vocês cursar durante esse período de pandemia. Isso é muita discussão que eu venho tendo agora com a professora Jana, de qual seria o número ideal de matérias para vocês nos próximos semestres, né? E, claro, sempre deixando aberto o canal aí com a chefe do departamento para qualquer problema que vocês tenham, qualquer conversa que vocês queiram ter, ok? Então, pessoal, uma boa semana para vocês. A gente vai se falando. Um abraço. Abraço, Maurício.